Bom, hoje vamos conversar um bocado sobre a volta de Jesus. Como ele virá? Vamos descobrir a maneira do seu retorno e a primeira ressurreição. O que a Bíblia fala sobre a forma como Jesus voltará? Como então Jesus virá? Os profetas ao longo da Bíblia descreveram como Jesus voltaria. E nós temos algumas descrições que os profetas fizeram. Por exemplo, Judas, ele vai dizer, falando de Enoque, que era o sétimo depois de Adão, que Enoque, o sétimo depois de Adão, diz que eis que o Senhor veio com suas santas milícias para exercer julgamento sobre todos os ímpios, de todas as suas obras de impiedade que praticaram, de todas as palavras duras que proferiram contra ele os pecadores. Então, o Enoque diz que o Senhor veio com suas santas milícias, veio com seus soldados, veio com sua hoste angélica. O rei Davi, o rei de Jerusalém, em Salmos capítulo 50, versos 3, diz que o nosso Deus vem e não calará. À sua frente há um fogo que devora e ao redor uma tempestade violenta. Do alto ele convoca o céu e a terra para julgar seu povo. E diz, reuni para mim os meus fiéis. Então, para Davi, quando Davi teve a visão e viu Jesus voltando pela segunda vez, Davi viu que Deus não estava calando-se, que Deus falava ali. E à frente havia um fogo que devorava e ao redor uma tempestade violenta. Ele convocava, em termos universais, o céu e a terra para julgar o seu povo. E ele disse lá uma voz, reuni para mim os meus fiéis. Salmos capítulo 50, versos 3. Essas descrições, elas não aparecem de qualquer maneira ali no curso bíblico do lar. Estão na Bíblia, mas muitas vezes nós não prestamos atenção nessas descrições. O profeta Isaías diz, naquele dia, o homem atirará aos ratos e aos morcegos os ídolos de prata e os ídolos de ouro que lhe fizeram para sua adoração, refugiando-se nas cavernas e nas fendas das rochas e nas fendas dos penhascos, diante da presença espantosa de Yahweh e diante do esplendor da sua majestade, quando ele se levantar para fazer tremer a terra. Desistir do homem que tem o seu fôlego no seu nariz, com efeito, que pode ele valer? Baby, segura ele pouco então. Eu cantei toda a noite aqui com ele, tem que lhe segurar mais pouco? Sim, eu vou lhe segurar eu. Se eu passei toda a noite. Tá cansada o quê? Lhe dá a mama. Já mamou, mama também vai ser. Agora tá chorando o quê? Lhe faz arrotar, ele vira o gás.
Então nós vemos o profeta Isaías dizendo que nesse dia as pessoas vão refugiar-se nas cavernas, nas fendas das rochas, nas fendas dos penhascos, diante da presença espantosa de Yahweh, diante do esplendor da sua majestade, quando ele se levantar para fazer tremer a terra. E aí ele vai dizer: desisti do homem que tem o seu fôlego no seu nariz, com efeito pode ele, não é? Há vantagens no homem. Abacuque vai dizer que a sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. No dia em que Jesus estiver a voltar, a glória de Deus vai cobrir todos os céus, toda a terra, e vai haver música audível. Porque se vai haver louvor, a terra vai encher-se do seu louvor. Significa que vão haver aclamações de vitória nesse dia. Os vitoriosos, que são justos, vão louvar a Deus, vão agradecer a Deus por tudo que Deus fez por eles. E não só, mas também a hoste angélica, os anjos vão louvar a Deus. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. Daniel capítulo 12, verso 2 vai dizer que nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se conserva junto dos filhos do seu povo. Eu queria falar uma coisa rápida aqui. Geralmente quando fala-se de Miguel, o nome Miguel significa que é semelhante a Deus. É uma pergunta que remete a um desafio. Que é semelhante ao Altíssimo, a Deus? Todas as vezes em que Deus é apresentado como um Miguel, está dentro de um contexto de guerra contra as forças do inimigo e envolve o povo dele no meio. Quando diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra, um paralelo cultural é muito interessante aqui. O anjo do Senhor, que é o mesmo anjo do Senhor que apareceu a Josué com uma espada desembainhada, é o mesmo anjo do Senhor que lutou com Jacó no Val de Jabog, é o mesmo anjo do Senhor que apareceu a Moisés e guiou Israel. Sempre ele aparece em incursões movimentando-se. Esse anjo do Senhor ele aparece movimentando-se, andando. Enquanto os outros deuses cananeus, deuses pagãos, eram mais conhecidos por estarem fixos em zigurates. Zigurates eram aquelas pirâmides que eles adoravam seus deuses lá, naquelas pirâmides templo lá. E enquanto esses deuses ficavam presos ali nos zigurates e dependiam das pessoas irem até lá, subir os degraus dos zigurates para poderem adorar, e eles viviam presos nos zigurates, enquanto alguns viviam presos nos montes, nas montanhas, haviam centros de adoração a esses deuses. O deus Miguel é apresentado como aquele que se levanta e acampa ao redor, faz um acampamento ao redor daqueles que temem a Deus e os livra. Os generais, quando estivessem em batalha, eles avançavam e faziam acampamentos, acampavam-se, mas acampavam-se para poder proteger a posição de um rei ou de uma pessoa. Quando Deus é apresentado como um anjo do Senhor que acampa ao redor daqueles que temem o livro, está a querer dizer exatamente que Deus está numa batalha contra as forças das trevas e nós podemos contar com o seu acampamento, o assentamento dos anjos do Senhor. Miguel vai levantar-se para conservar os filhos do povo dele. Ele tem esta função de proteger. Muitas vezes pensamos que Deus não nos protege, mas a Bíblia mostra-nos o oposto. Deus levanta-se para proteger mesmo. Proteção contra o mal, proteção contra o tempo de angústia que qual jamais terá havido até aquele tempo, desde que as nações existem. Haverá um tempo e ele vai conservar os filhos de Deus nesse tempo de angústia que nunca houve desde que existissem as nações. Nós passamos por um outro tópico, a natureza da vinda de Jesus. Como é que vai ser essa vinda? Nós, como adventistas e pela Bíblia, cremos que Jesus virá pessoalmente e corporalmente, e os textos estão lá em Atos. Dois homens, na verdade, vestidos de branco, que eram anjos, falaram para os galileus, varões da Galileia. Esse Jesus que vocês estão a ver a ir, da mesma forma que vocês estão a ver ele a ir, vocês verão ele a voltar. Ele foi corporalmente e voltará corporalmente. É importante referir que o último capítulo do livro de Lucas diz que Jesus apareceu corporalmente e até assaram um pedaço de peixe e deram para ele comer. E ele comeu para provar que ele era de carne e ossos. E o próprio Jesus disse que ele não era um fantasma, dando a entender que ele foi ao céu em carne e osso. Jesus foi lá literalmente e voltará literalmente. Não voltará como um espírito desencarnado. Jesus volta nas nuvens dos céus. Eu acho que esse ponto ele é pacífico porque ele é muito claro. Mateus 26, verso 64,
Jesus respondeu: eu vos digo que vereis o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso e vindo nas nuvens dos céus. O Senhor descerá dos céus. 1 Tessalonicenses 4,16. Então não há dúvidas de que ele voltará dos céus. Esses detalhes são importantes porque o anticristo poderá aparecer de várias formas diferenciadas, menos estas, que Deus não permitirá que o anticristo apareça nas nuvens dos céus com todo o poder, anjos e tudo mais. Ele não vai fazer isso. Deus não permitirá que isso aconteça. Jesus virá publicamente. Apocalipse capítulo 1, verso 7, todo olho verá, e ele virá nas nuvens. E ele será como um relâmpago rasgando a extremidade do céu. Vai dizer o livro de Mateus. O relâmpago, ele risca o ocidente, o oriente, todo mundo vê publicamente o relâmpago. A vinda de Jesus não será uma vinda secreta, uma vinda misteriosa. Quando disse que, por exemplo, um estará no moinho e vai ser levado, e a outra pessoa vai estar em outro lugar e há de ficar, está a querer dizer que a salvação ela é pessoal, não depende de grupos. Não somos salvos em grupos, mas individualmente. A vinda de Jesus vai ser audível. Mais uma vez, a terra encheu-se de sua glória, disse Abacuque, e fala-se aqui que ele vai dar sinal, a voz do arcanjo e ao som da trombeta divina. Ele enviará seus anjos, que ao som da trombeta reunirá os seus fiéis. Então os anjos vão cantar e vai haver uma vinda audível. Não vai ser uma coisa secreta numa visão secreta. Jesus virá gloriosamente acompanhado de anjos, virá como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vitorioso sobre os seus inimigos. Apocalipse capítulo 19, versos 16, 2 Tessalonicenses 1, versos 7. Ele não virá como homem de dores, virá como um Rei glorioso. Existem alguns detalhes importantes dentro desta vinda cataclísmica de Jesus. O dilúvio aniquilou o mundo de então. E a Bíblia diz que assim como foi nos dias de Noé e de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. Como o dilúvio apareceu e aniquilou o mundo de então, o dilúvio, a vinda de Jesus virá e aniquilar o mundo de então. A vinda de Cristo fará o céu passar com estrepitoso estrondo e queimará a terra. Os céus se desfarão com estrondo e os elementos devorados pelas chamas se dissolverão, e a terra, juntamente com suas obras, será consumida, como diz 2 Pedro 3, versos 10. Os céus se desfarão com estrondo, e os elementos devorados pelas chamas se desfarão, se dissolverão. Note esse texto. O texto está a dizer que os céus se vão desfazer com estrondo, e os elementos vão ser devorados pelas chamas e se dissolverão. A terra, juntamente com suas obras. O fogo, ele não vem para desfazer os elementos e devorar em chamas e dissolver os elementos, mas também vem destruir as obras da terra. O fogo, aquele lago de fogo ali, é para acabar com o pecado, mas também com todos os elementos da terra que se envolveram com o pecado ou foram afetados pelo pecado. As plantas, os elementos da terra, todos foram afetados e devem passar. O céu afastou-se como um livro que é enrolado, as montanhas e ilhas foram removidas de seu lugar. Apocalipse 6,14. O céu vai enrolar-se como um livro. As montanhas e ilhas foram removidas de seu lugar, dando a entender que vai haver um terremoto de grandes proporções nesse dia. Se você ler Apocalipse capítulo 16, se você ler Isaías, se você ler ainda Apocalipse, vai ver que do céu caiu sobre os homens granizo, pedras de granizo. Apocalipse capítulo 16. Granizo cairá do céu na segunda volta de Jesus. Eis que o Senhor esvazia a terra, transtorna a sua superfície. A superfície da terra será irregular. Jesus virá de forma súbita e repentinamente. Jesus não irá anunciar que agora estou a vir e começará a vir, e as pessoas com 50 dias de antecedência poderão saber exatamente o tempo em que ele está a vir e irão se preparar nesse sentido. Não. Virá de forma súbita e repentina, como o ladrão da noite, diz Mateus 24, 42 a 44, como o noivo na parábola das 10 virgens, que veio à meia-noite quando todas já estavam adormecidas, como o dilúvio veio para o mundo antediluviano, apesar deles já terem passado 120 anos de pregação, assim como veio, virá, como dores de parto também, súbita e repentinamente. Os acontecimentos da sua vinda, o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, e a terra descobrirá o seu sangue, não mais, note o que está a dizer o texto, não mais encobrirá os seus mortos,
Isaías capítulo 26. Não mais encobrirá os seus mortos. Eu gostaria de chamar a atenção aqui a esse detalhe. Deixa eu ajustar aqui um pouco. Não mais encobrirá os seus mortos. Quer dizer, se o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, e a terra descobrirá o seu sangue, não mais encobrirá os seus mortos. Vamos refazer a nossa análise desse texto. Quando é que os mortos não mais estarão encobertos? Quando é que a terra não encobrirá mais os seus mortos? É quando o Senhor sair do seu lugar para castigar os moradores da terra. Isto não aconteceu ainda. O Senhor não saiu do seu lugar ainda e ainda não castigou os moradores da terra. Por isso os mortos ainda estão encobertos até agora. Dando a entender que aquela noção de que quando alguém morre, o seu espírito sai e a pessoa está viva e começa a andar nas casas, nos cemitérios, aonde quer que ele ande, que vá ao céu, é uma crença errada. Os mortos ainda estão encobertos pela terra. A terra vai não mais encobrir os seus mortos quando o Senhor sair do seu lugar para castigar os moradores da terra. E nessa altura, a terra descobrirá o seu sangue. Isaías 26, versos 21. Os justos de todas as épocas vão ressuscitar. Porque se tu leres, por exemplo, Daniel capítulo 12, versos 3, diz que você, Daniel, continue até o fim. Você morrerá, mas no fim ressuscitará para receber a sua recompensa. Esse Daniel que morreu no Antigo Testamento será ressuscitado naquela época, juntamente com muitos outros que hão de ser ressuscitados naquela época. A Bíblia não fala da ressurreição de Abraão, a Bíblia não fala da ressurreição de Ló, a Bíblia não fala da ressurreição de Jó, não fala da ressurreição de Ezequiel, não fala da ressurreição de Daniel, aliás, Daniel não, ressurreição de Isaías. Mas todos esses justos, nós acreditamos que irão ressuscitar naquela época, com os justos do tempo do fim também. Os justos vivos vão ser transformados, não é? Este corpo mortal precisa se revestir do que é imortal. Este corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer. Veja, agora em que nós estamos a viver, o corpo ainda não se revestiu do que não pode morrer. Por isso que o nosso corpo morre. A evidência de que o nosso corpo morre é o que nós vemos nos funerais. Nosso corpo morre, por quê? Porque ainda não se revestiu do que não pode morrer. Por isso que quando dizem que quando alguém morre, há uma parte do corpo que não morre, que sobrevive ao corpo e começa a andar e como uma alma, é um conceito errado. O nosso corpo mortal, que morre, aquele que nós vemos a morrer, não tem nada nele que é vivo. Tudo morre lá dentro. Por isso que só vamos ganhar a imortalidade na ressurreição, quando Jesus voltar. Para os ímpios vivos vai haver espanto e terror. Eles vão ficar aterrorizados. A terra vai estar banhada de sangue. Zacarias capítulo 14, 12 e 13 diz que alçar-se-á a mão de um contra a mão do seu companheiro. Vai haver uma luta, vai haver um banho de sangue na terra. No dia da volta de Jesus, os ímpios, um contra o outro, vão se atacar e vão ferir-se bastante. A terra vai estar banhada de sangue. Isaías capítulo 26, versos 21. Sairá o Senhor do seu lugar, lá do céu, para castigar os moradores da terra. A terra descobrirá o seu sangue. A terra vai estar cheia de sangue. Muita gente vai morrer na segunda volta de Jesus. É o que está aqui o texto a querer dizer. Ellen White, quando falou desse episódio, especificamente este em que os ímpios iriam se revoltar contra os seus pastores, iam um contra o outro lutar, muitas pessoas disseram que Ellen White estava a inventar essa informação. Mas está lá em Zacarias capítulo 14, 12 e 13. Alçar-se a mão de um contra a mão do seu companheiro. O Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra. A terra descobrirá o seu sangue. Vai haver muita morte na segunda vinda de Jesus, fruto da luta que eles vão ter. Eles procuram esconder-se, refugiando-se nas cavernas e nas fendas das rochas, nas fendas dos penhascos, diante da presença espantosa de Yahweh, diante do esplendor de sua majestade, quando se levantar para fazer tremer a terra. Isaías capítulo 2, versos 20 a 21. Eu quero chamar a atenção, eu vou puxar um pouco aqui a minha janelinha, para podermos ver essa parte do texto que está aqui.
Vejam o que está aqui a dizer Apocalipse capítulo 6, versos 14 a 17. Os reis da terra, os magnatas, os capitães, os ricos, os poderosos, todos, escravos e homens livres, esconderam-se nas cavernas e pelos rochedos das montanhas, dizendo aos montes e às pedras: desmoronai sobre nós e escondei-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá ficar de pé? Apocalipse 6, 14 e 17. É interessante isto aqui, por quê? Porque o clamor dos ímpios é dirigido às cavernas, aos rochedos. Mas eles vão dizer: cai sobre nós, esconda-nos da face daquele que está assentado no trono. Existem duas pessoas aqui nesse texto, do Apocalipse 6, versos 14 a 17. E isto pode mudar a forma como nós temos visto a vinda de Jesus. Vejam que o texto diz: desmoronai sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono. Existe alguém que está sentado no trono, que não é identificado aqui. E existe um outro que é identificado: e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá ficar de pé? Note que tem um que está sentado no trono e existe o Cordeiro. Cordeiro nós conhecemos. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo volta nesse dia. Mas há alguém que está sentado no trono ao lado de Jesus, vindo nas nuvens dos céus. Nós cremos que é Deus o Pai que estará vindo aqui. Deus o Pai voltará com Jesus na segunda vinda. Por isso que o terror vai ser grande. Não só teremos que olhar para a face de Cristo, mas teremos que olhar para a face do Pai. Ninguém jamais viu a Deus, mas nessa altura verá-se a Deus. Por isso que as pessoas vão ter um terror muito grande e irão fugir. Se você lembrar, você vai descobrir que Jesus apareceu para João de forma gloriosa em Patmos, no Curiaque e Remera, no dia do Senhor, como vai dizer Apocalipse capítulo 1. Jesus estava na sua forma gloriosa, mas não fez com que João ficasse mal. João não morreu por causa disso. O máximo que eles podiam ter ao ver era estarem com temor. Jesus apareceu de várias formas glorificado e apenas a reação que as pessoas tiveram foi de medo. Mas por que nesse momento os ímpios têm desespero? Porque não é apenas Jesus Cristo, o Cordeiro, a ira do Cordeiro, mas aquele que está sentado no trono também aparece com ele. Deus o Pai e Jesus Cristo descem nas nuvens dos céus na segunda vinda. Por isso que o estrondo, o medo dos ímpios é grande demais. Eles vão morrer eventualmente, isso está muito claro. A terra descobrirá o seu sangue e haverá naquele dia vítimas de Yahweh de uma extremidade à outra. Eles não serão chorados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a superfície da terra. Jeremias capítulo 25, verso 33. Corpos mortos serão espalhados por toda a superfície da terra. No dia da volta de Jesus, não haverá quem vai sepultar a outra pessoa. Vão ser como esterco sobre a superfície da terra. Jeremias 25, 33 é contra aquela ideia de que quando ele vier, ele vai levar um grupo de pessoas para o céu e ainda ficarão as pessoas aqui vivas e tudo mais. A verdade é, naquele dia as vítimas de Yahweh estarão de uma extremidade à outra. Não serão chorados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a superfície da terra. A terra descobrirá o seu sangue. Estão a entender o que é isso? Cai por ter esta ideia de que quando ele for para o céu, estarão pessoas vivas aqui na terra fazendo os seus negócios. Os ímpios mortos de todas as épocas continuam mortos, não ressuscitam. O restante dos mortos, eu quero que entendamos essa parte, o restante dos mortos não viveu até que os 1000 anos se completassem. O restante dos mortos, que mortos? Mortos que não ressuscitaram são o restante dos mortos. O restante dos mortos não viveu até que os 1000 anos se completassem, para dizer que há um período de tempo que eles permaneceram mortos, que a Bíblia chama de 1000 anos. Eles estiveram mortos nesse período aí. Todos são arrebatados na mesma ocasião. Vejam o que o texto bíblico diz aqui em Tessalonicenses capítulo 4, versos 17. Em seguida, nós os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles. Eles quem? Os que estavam mortos, mas foram ressuscitados nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. O arrebatamento é na mesma ocasião. Tanto os vivos, tanto os ressuscitados que estavam mortos, são arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares, nas nuvens, no mesmo momento. A Bíblia não diz que haverá tempos separados aqui.
Essa é uma inferência, é uma forçação de barra que algumas pessoas tentam impor ao texto. O texto não dá espaço para a gente dizer que há um tempo, há uma separação aqui. Mas a construção do verbo no grego vai mostrar que há um tempo, mas não é o que o texto está querendo dizer. Não temos passagens paralelas que vão demonstrar que há essa diferenciação. Primeiro vão os vivos e depois de passar 1000 anos, os mortos vão para lá ressuscitados, como se houvesse um intervalo ali na própria vinda de Jesus. O único intervalo que é apresentado, eu vou recuar aqui para vermos, o restante dos mortos não viveu até que os 1000 anos se completassem. Esse é o único intervalo que é apresentado entre os mortos que ressuscitaram e os mortos que continuam mortos, que não ressuscitaram, que são os ímpios. Consolai-vos com essas palavras. A questão da ressurreição era tão séria que Abraão, quando estava a dar Isaac em sacrifício, achava, vai dizer o livro de Hebreus, que por mais que ele sacrificasse Isaac, Deus voltaria a dar mais uma vez a vida a Isaac, ressuscitaria Isaac. Abraão pensava nisso. Muitos dos grandes vultos da Bíblia, eles levavam a sério a questão da ressurreição. Muitos mártires, quando iam para ser mortos no Coliseu Romano, eles pegavam seus filhos e diziam: não tenhamos medo, nós vamos morrer, mas seremos ressuscitados. Isto era uma coisa muito importante naquela altura. As pessoas não tinham forma de consolar-se quando alguém perdesse a vida. Para eles tudo tinha terminado. Os que viviam em Tessalônica tinham essa concepção. Mas a ressurreição tornou-se uma boa nova. Os gregos não criam na ressurreição. Era um absurdo falar da ressurreição, não é? Mas a mensagem foi esta e eles deviam consolar-se com aquelas palavras. Jesus vai dizer que Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê em Jesus, ainda que morra, vai voltar a ter vida. Note que a condição para que você volte a ter vida mais uma vez é crer em Jesus, porque Ele é a ressurreição e Ele é a vida. Ainda que você morra, voltará a ter vida se você crer em Jesus. Crer em Jesus significa você saber o que Jesus disse, saber dos seus ensinamentos e tentar imitar esses ensinamentos através de uma vida de consagração diária a Deus por meio da ação do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Quando o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, começar a fazer você lembrar daquilo que Jesus ensinou e você ter o desejo de fazer o que Jesus ensinou no seu dia a dia, criar uma paixão, uma afeição e de você por Cristo e fazer com que você odeie a si mesmo, você crer, ainda que você perca a vida e esteja num cemitério, você voltará a sair de lá. Ele disse: não se turbe o vosso coração. Foi o que Jesus disse. Não se turbe o vosso coração. Não devemos ter o coração perturbado, mas nós devemos crer. Ao invés de estarmos com o coração perturbado, devemos crer. Devemos albergar a esperança. Você crê? Essa é a grande pergunta. Então, meus amigos, nós fechamos esse vídeo por aqui. Hoje falamos da maneira do seu retorno. Vimos que Jesus virá de forma visível, pública, audível, de forma súbita e repentina. Vimos que Ele vem nas nuvens dos céus. Vimos que vai haver a ressurreição dos mortos. Vimos que haverá 1000 anos. Vimos que haverá a segunda ressurreição. Vimos que Jesus voltará e os santos viverão para sempre. Vimos que Ele fez uma promessa e vimos também que devemos nos consolar com a esperança da ressurreição. Deus possa nos abençoar para sempre.